Olá pessoal, eu trago aqui para vocês o oitavo vídeo da minha série Como você faria esta soma no Excel, ok? E agora a gente precisa fazer uma soma de números que estão aqui um pouco bagunçados em meio a outros dados em uma coluna, ok? Eu tenho aqui a necessidade e objetivo de somar as quantidades de votos que estão aqui em vermelho, ok? E que aqui eu sei que totalizam 12.000. E também a soma dos percentuais em azul, que totalizam 100, né? 100% aí, ok? E vou mostrar uma possibilidade de solução com fórmulas, tá certo? Quem assistiu o meu vídeo anterior sobre extração de dados vai ter uma certa facilidade em fazer essas somas, ok? Eu fecharei aqui a minha pasta de trabalho resolvida com as fórmulas, ok? E agora eu vou fazer as soluções. Eu tenho aqui um arquivo em branco para que a gente construa passo a passo essas soluções, ok? Vamos lá, né? Eu tenho aqui... Vamos lá, né? Eu tenho aqui as situações para que a gente consiga resolver e eu montei aqui uma espécie de roteiro, um manual aqui para a gente seguir o passo a passo e entender a estratégia da solução. Em primeiro lugar, eu vou fazer aqui a soma dos votos. A gente viu que a soma deve dar 12.000 votos. Então, como a gente pode obter esta soma em apenas uma célula utilizando uma única fórmula, sem precisar que a gente crie campos auxiliares e faça uma soma aqui, né, com algum totalizador? Como a gente pode obter isso de maneira mais direta e também automática, permitindo aí a inserção de novos registros e essa soma atualizada corretamente. A nossa estratégia para somar os votos vai ser o seguinte: a gente precisa saber como cortar cada dado para obter somente o termo intermediário, que será aqui o nosso número, os caracteres do nosso número, ok? Quem assistiu o vídeo anterior sabe exatamente qual que é a ideia, qual é a estratégia e como a gente pode obter esses números. A diferença é que lá eu fiz isso para cada registro e aqui eu farei de uma vez só para a gente obter todos os números com apenas uma fórmula e depois basta fazer a devida soma, ok? A gente tem então aqui como estratégia achar as posições do percentual e da palavra votos, que são os conteúdos anteriores, né, imediatamente anteriores, e também posteriores ao nosso número. Se eu encontro essas posições, basta que eu me limite aí, né, que eu foque no conteúdo intermediário a estas posições para que eu consiga obter o meu resultado, ok? Então, primeiro passo, eu preciso localizar a posição do percentual. Então, eu vou abrir aqui a função localizar e vou dizer que eu quero procurar o caractere, né, o símbolo aqui do percentual, e aqui no argumento que pede o texto base para essa localização, eu vou passar aqui todo o meu campo, ok? Eu posso fazer a seleção com o mouse, ok? Eu posso, né, clicar aqui nos registros e arrastar. Ou eu posso também clicar aqui em qualquer registro e utilizar o atalho Ctrl T, ok? Foi isso que eu fiz. Eu posso verificar agora a minha fórmula com F9 e eu vejo aqui as posições. Cada número inteiro aqui é o resultado da posição do símbolo do percentual em cada registro. Veja que eu tenho aqui os 5 primeiros registros, indicando que o percentual está na sexta posição, ou seja, desde esse registro aqui que tem 10%, até o quinto que tem 17,50%, ok? 17,5%. Eu tenho aqui o sexto registro, indicando que o percentual está na quinta posição. De fato, aqui é este registro com 2,5%. Eu tenho aqui o 2 na primeira posição, a segunda é a vírgula, a terceira posição é o número 5, a quarta é o 0 e o percentual é a quinta posição. Então, eu desfaço aqui com Ctrl Z e esta fórmula aqui, matricial, ela me dá as posições. Quando eu teclo Enter, eu vejo aqui apenas o resultado do primeiro elemento do meu vetor, que é o número 6, ok? Agora eu quero achar o limite seguinte, ou seja, qual a posição inicial a partir da qual eu tenho a palavra votos. Eu vou basicamente utilizar a mesma fórmula e apenas modificar aquele termo procurado. Vou aproveitar minha fórmula de cima com Ctrl F, ok? E aí eu vou trocar
isso aqui pela palavra votos. Verificando com F9, eu vejo as posições de cada registro da palavra votos. Aqui eu percebo que essa palavra sempre ocupa a 12ª posição ou então a 9ª posição, ok? Desfaço com Ctrl Z, vou teclar Enter. O 12 aqui exibido é apenas o primeiro elemento do vetor resultante aqui, ok? Quantidade de caracteres do número que eu quero. Bem, isso aqui ficou muito claro no vídeo anterior sobre extração de dados. Inclusive o link para este vídeo está aqui na descrição deste vídeo, ok? Essa posição ela vai ser o seguinte, vai ser o conjunto de caracteres que ficam entre a 6ª e a 12ª posição, para esse exemplo aqui, ou seja, vai ser todo o conteúdo após o percentual e antes da palavra votos. Neste exemplo aqui, citado, meu interesse então vai ser pelos caracteres 7, 8, 9, 10 e 11. São 5 caracteres. E a fórmula que generaliza isso vai ser a seguinte, vai ser a posição da palavra votos, ou seja, a posição final, né? O meu delimitador final ou posterior, menos o meu limite inicial, né? Aquele que é anterior ao número, menos 1. Veja que aqui agora eu tenho número 5, indicando aqueles 5 caracteres que eu desejo, ok? E aí, o número desejado vai ser justamente esse conjunto de caracteres. Eu vou começar, então, do caractere que sucede a posição do percentual, ok? E eu vou querer exatamente a quantidade de caracteres que está aqui, né, definida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, então, usar a função extrair texto, ok? Qual é o meu texto? Vou criar aqui este campo, certo? Número inicial vai ser a posição do percentual mais 1, ou seja, a posição seguinte. E a quantidade de caracteres, eu vou querer aqui esta quantidade, ok? Fechei aqui a minha função e teclei Enter. A princípio, eu tenho aqui um erro, mas ele se dá pelo fato de eu não ter juntado aqui os trechos que eu pré-calculei, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho apenas 5, ou seja, o resultado para o primeiro registro, mas eu preciso ter para tudo. Então, agora vamos fazer aqui as substituições para que a gente consiga obter, né, nosso resultado em apenas uma única fórmula e, ao final, conseguirmos fazer a soma, ok? Vamos lá, né? A referência a o meu conteúdo de F5, ok? Eu vou aqui copiar o texto, né, da fórmula equivalente e eu procuro aqui onde eu faço referência a F5. Eu tenho aqui F5 e eu posso fazer a substituição, ok? E vale a pena lembrar o seguinte aqui, como eu tenho o sinal de menos antes, eu tenho que tomar cuidado porque às vezes, se o que eu vou colar tiver alguma operação aritmética, eu posso inverter os sinais. Então, é muito prudente que eu faça o seguinte, é muito prudente que eu isole meu conteúdo com parênteses e aqui dentro que eu faça a colagem para evitar qualquer chance de erro, ok? No nosso caso, aquele item colado, aquele trecho de fórmula colado não tem operações aritméticas, né, na sua estrutura aqui, então não vou ter erro, mas é muito prudente fazer isso porque o sinal negativo ele vai inverter os sinais internos da fórmula que eu colo e eu vou ter, teoricamente, aí um erro no meu resultado na minha fórmula, ok? Teclei Enter. Então, meu conteúdo de F5 ele foi copiado para cá, ok? Minha última fórmula também faz alusão a F5. Eu vou então fazer a devida troca. Troquei aqui. E eu posso agora me livrar do F5. Ok? Agora eu tenho F6. O F6 é aqui esta fórmula. Eu faço a cópia, seu conteúdo. Faço aqui a troca, né, na referência correspondente. E aqui ao final eu não tenho mais referência para F6. Posso agora me desfazer e limpar aqui essas células. F7, eu tenho aqui esta fórmula. Posso fazer aqui, né, a cópia. E na fórmula final, eu tenho aqui, na parte final, F7, fiz aqui a devida troca, ok? Eu vou aqui limpar esta referência, e agora eu vou verificar a minha última fórmula, por enquanto, né, com F9, e aqui eu vejo um resultado que me aponta a extração de todos os números em apenas uma fórmula. Veja, 1.200 duas vezes, 1.500 e 1.800. São aqui os 4 primeiros registros, ok?
Os últimos, 2.400, 600 e 900, são aqui os três últimos. Então, eu já consegui aqui ter, né, todos os números, digamos assim, de meu interesse. Porém, percebamos que o qualificador disso é texto aqui, né? Eu tenho aspas. Então, até já é sabido, a função extrai texto, ela retorna textos. E aí, eu vou utilizar, né, um macete básico aí, já mencionado no vídeo anterior, sobre extração de dados, que é utilizar menos duas vezes aqui antes da fórmula. Se eu verifico agora com F9, eu tenho apenas os números. E aí, de fato, são números porque eu não tenho mais aspas. Ok? E agora, com base nesse vetor, eu posso fazer a soma. Eu posso utilizar a função soma e utilizar Ctrl Shift Enter, mas eu vou optar pela função somar produto, que me evita essa necessidade do Ctrl Shift Enter. Ok? Dei Enter aqui agora e eu tenho 12.000. Eu posso pegar aqui agora a minha fórmula, ok? E colar aqui no seu devido local. Beleza? Tenho aqui o meu resultado. Se eu quiser fazer um teste, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui um registro que traga para mim mais 1.000 votos, para verificar se vira 13.000, ok? Eu vou então copiar isso aqui para cá, vou alterar para 1.000, e eu vejo lá os 13.000, beleza? Então, a fórmula está funcionando para mim até o momento, ok? Agora, para somar os percentuais, como que eu posso fazer isso? Bem, eu preciso agora capturar, né, todos os números que estão antes do símbolo do percentual, ok? E aí é um pouco mais breve do que aquilo que foi feito para capturar os números intermediários. Primeiro passo, eu preciso achar a posição do símbolo do percentual, porque eu vou querer tudo que está antes disso. Esse cálculo aqui já foi feito na fórmula anterior, utilizando aqui essa fórmula, né? A função localizar, procurando o percentual. Então, eu vou copiar esse trecho aqui e vou colar aqui. Com F9 eu vejo as posições, ok? Quantidade de números, de caracteres do número que eu quero. Vai ser sempre tudo que antecede o percentual. Então, vai ser a posição do percentual menos 1, ok? Então, aqui eu tenho essas quantidades. O número desejado, ele pode ser provido pela função esquerda. Eu vou dizer que eu quero a função esquerda atuando neste campo, pegando sempre com os caracteres, aquilo que eu calculei anteriormente, ok? Se eu pressiono F9 aqui, eu já tenho, né, o indicativo desses números. Porém, percebam, eu tenho aqui um qualificador de texto, melhor dizendo, ok? Como eu tenho ainda uma tratativa não matricial, eu tenho aqui alguns erros. Eu tenho aqui o símbolo do percentual em alguns números. Isso porque eu tenho esse número 5 aqui, que não é, por enquanto, um vetor. É apenas um elemento, já que eu não fiz a devida substituição. E para fazer isso, eu vou fazer então a troca, como foi feito aí, né, no processo anterior para a soma dos votos. Eu vou então pegar a referência de F5, copiei aqui a fórmula, e onde eu faço referência a F5, eu vou fazer a substituição. Troquei aqui, certo? Aqui na fórmula final eu não tenho mais, então eu posso me livrar dessas células aqui. Referência a F6, eu faço aqui a cópia, certo? E ao final, onde eu tenho F6, eu faço a substituição, ok? Posso aqui remover esse conteúdo. E agora, na última fórmula, aquela que eu juntei, eu vou verificar aqui com F9 e eu tenho apenas, né, os caracteres numéricos de cada registro. Veja, eu tenho 10, 10, 12,5, 15. 10, 10, 12,5, 15, ok? E lá no final eu tenho 20, 5 e 7,5. Estão aqui. Para eliminar, né, esse formato de texto e obter números, eu posso utilizar aqui menos menos, ok? Multiplicação sequencial dupla aí por menos 1. Com F9 eu vejo agora que as aspas sumiram e eu tenho apenas o número. E se eu tenho aqui esse vetor numérico, eu posso então utilizar a função somar produto para proceder com a soma, ok? Tenho aqui então 100, indicando que a soma dos números em azul resulta em 100. Copio aqui o conteúdo, trago aqui para o local reservado, posso aqui me livrar disso. E agora, para verificarmos, eu vou aqui duplicar o último registro e eu preciso então, né, ter aqui como confirmação uma soma que vai dar 12.900 com mais 900 e 107,5 com mais 7,5. Vou duplicar com Ctrl D e eu tenho aqui o resultado corretamente atualizado.
E é interessante salientar que o recurso de tabela permite isso, né? Se eu tivesse um intervalo comum do Excel, eu precisaria sempre, nas minhas fórmulas, atualizar o intervalo, ok? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o 8º vídeo da série Como Você Faria Essa Soma. Soma que é uma necessidade, um tema muito recorrente no Excel e que a gente precisa estar preparados para conseguir resolver, porque nem sempre os dados vêm da melhor maneira possível, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tem aí na descrição do vídeo o link para baixar os arquivos a serem utilizados, tanto o arquivo resolvido quanto, né, o arquivo em branco para treino, e também o link do vídeo anterior que pode ser usado como inspiração para este vídeo que faz referência à soma, ok? Forte abraço e até mais.